E assim eu já vou para o último painel, o que esperar da ferramenta de autotestagem, implementação na vida real. E aí eu convido Helena Ivanova, que é Deputy Director for Technology Innovation at Find. She's based in Geneva, Ela é Switzerland. baseada em Genebra, na Suíça, e seu trabalho foca nas tecnologias emergentes de diagnóstico que têm potencial de transformar o cuidado de pacientes em países de média e baixa renda. Ela tem trabalhado em áreas de hepatite C e tuberculose. Ela liderou trabalhos exploradores no potencial de autoteste para testes de hepatite C e desde 2021 aumentou as suas atividades para autoteste de COVID. Ela já coordenou vários projetos na Find, acelerando o seu trabalho através de lançamento de produtos e criação de demanda. Helena, a palavra é sua. Obrigada por ter ficado acordada por nós. Nós agradecemos. Muito obrigada. Obrigada por essa introdução, essa apresentação incrível e me dar a oportunidade de falar um pouco sobre algumas das nossas experiências do passado e as nossas evidências também que nós temos em relação ao uso de autotestes e alguns planos em andamento. Vocês estão vendo meus slides no modo de apresentação? Sim, ótimo. Ótimo, perfeito. Bom, então nós iniciamos o trabalho em relação ao autoteste para a COVID-19. Nós começamos há mais de um ano atrás. Então, começamos a conceitualizar no final de 2020 e iniciamos algumas coisas no início de 2021. E, inicialmente, nós estruturamos o trabalho em relação aos 3 principais pilares, que são desenvolvimento de tecnologia, porque desde o início nós sabíamos que tinha uma grande necessidade, sem uma forma barata e de alta performance, em relação aos dispositivos de autoteste, desenvolvimento de políticas, então, gerar a evidência que permitiria e atenderia o desenvolvimento da guia internacional e nacional, e também uma modulação de mercado. Então, fizemos isso em relação à criação de demanda, aplicar aos times e a introdução dos produtos em áreas diferentes dos países também. Então, eu vou falar brevemente sobre o desenvolvimento de produtos upstream e um pouquinho da implementação de produtos downstream. Brevemente, eu já mencionei durante a primeira sessão que nós conseguimos ter compromissos de 4 fabricantes que estão listados aqui e na margem de preços para os países de média e baixa renda. Então, esse é o preço da fábrica. Ele não inclui a margem de distribuição, não inclui custos de envio e nenhum imposto relevante também. Então, o preço final seria mais alto que isso. Mas também, depois que você entende que é o máximo, é o preço teto, faz sentido, porque quando o volume é alto ou tem algum acordo que pode ser feito com a empresa, esse preço pode e deve ser negociados. E os preços com desconto são bem possíveis. Também conseguimos o compromisso de volume para garantir que, se tivermos algum pico na demanda em países de alta renda, nós não precisamos prejudicar os outros mercados. Então, tem um compromisso de suprimento mínimo, digamos assim. E, além dos 4 fabricantes que estão listados aqui, nós temos mais 2 outros que não podemos falar atualmente. Não podemos falar o nome porque ainda não assinamos os contratos, mas vamos poder fazer isso logo. Então, vocês vão poder ver que as versões de uso profissional desses testes estão tendo algumas aprovações internacionais diferentes e alguns dos autotestes foram recebidos e já receberam algumas aprovações também. Bom, só para mencionar também que o próximo passo para nós seria que nós iremos fazer a avaliação da performance clínica dos testes e publicaríamos os resultados logo no nosso site. Em relação à implementação, à experiência de implementação, alguns dos trabalhos mais recentes que nós fizemos no ano passado, mas inicialmente foram trabalhos feitos para entendermos os valores e preferências em relação ao autoteste, então especificamente em países de média e baixa renda,
Isso foi feito antes da implementação do autoteste. A única exceção seria na Índia, que o autoteste já foi implementado. Mas a maioria dos outros países também era um exercício, ainda era um exercício teórico. Então, as pessoas perguntavam um questionário, recebiam um questionário de múltipla escolha, que perguntava sobre a percepção e as visões em relação aos testes. E também a parte qualitativa, quando nós tivemos um grupo de participantes convidados para entrevistas mais aprofundadas. No total, foram mais de 6.000 indivíduos da população geral que foram incluídos nessa pesquisa, desses 8 países, e o Brasil é um deles. E nós também pedimos pessoas que trabalhavam na área de saúde, e aí nós tivemos mais de 2.500 profissionais da saúde também. Os resultados, tem muitos dados que nós coletamos através dessa pesquisa, mas os resultados-chave estão na tela. Primeiro, nós vimos uma alta probabilidade de usar o autoteste, então a maioria das pessoas disse que tinham probabilidade ou muita probabilidade de usar o autoteste. E depois, mais importante, quando nós perguntamos se eles iriam fazer o isolamento, o autoisolamento, se tivessem um resultado positivo, a maioria absoluta disse que sim. Então, não está aqui, mas nós também perguntamos se eles, se eles reportariam esse resultado positivo para a área da saúde e o governo, mais do que 90% disse que sim. Então, isso reflete que as pessoas acham que é muito mais importante reportar um resultado positivo para o governo e talvez menos importante reportar resultados negativos. Dados específicos do Brasil. Então, são esses que eu falei anteriormente. Esses são os dados de todos os países. Então, no Brasil, nós temos um estudo que foi feito em São Paulo. A probabilidade de usar foi um pouco menor do que em outros países na época, e talvez é porque tinha muita hesitação ainda em relação à performance e o uso potencial do autoteste. Então, entendam que isso foi antes do autoteste ter sido implementado em geral em todos os outros países de baixa renda. E a política ainda não existia no Brasil na época. Porém, a resposta à pergunta se a pessoa iria fazer o autoisolamento foi consistente com o que nós vimos em outros países. Então, a maioria das pessoas disse que sim, que eles iriam fazer o autoisolamento. Então, as pessoas vão fazer a coisa certa depois de receber um resultado positivo. Agora, em relação à vontade de pagar, a probabilidade de pagar, no Brasil, quando nós perguntamos às pessoas quanto eles pagariam para o teste, passou de 0, então só vai usar se for gratuito. Depois, sim, até $6 por teste. Rapidamente, pensando aqui em alguns insights-chave na parte qualitativa, nós tivemos um número alto de comentários ressaltando que o acesso ao autoteste deveria ser igualitário e que o teste deveria ter garantia de qualidade e que deveria ser disponibilizado em muitos cenários, até em cenários não relacionados à saúde, como, por exemplo, lojas de conveniência, quiosques, lojas menores. Então, isso foi realmente comentado pelos participantes. Guia e apoio também é muito importante. Então, os participantes responderam que deveria ter um guia muito claro em relação a quais são os próximos passos após o teste, mas também materiais de educação extensiva que estariam, então, avançando a consciência sobre COVID, quando e por que testar para o COVID, etc. Então, essas foram algumas das preferências. Outro projeto que nós fizemos, que nós colaboramos com o Zimbábue e o Malawi, foi o estudo para avaliar a viabilidade e a aceitabilidade do autoteste, tanto com populações rurais e urbanas. Então, o que nós vimos em termos desse estudo foi o quão fácil seria para as pessoas entenderem as instruções que fomos utilizadas, traduzidas para idiomas locais, e coletando seus comentários do o que era fácil para entender, o que era difícil para entender, e qual mensagem é direta e qual é confusa. Então, nós também observamos
as pessoas enquanto estavam fazendo o teste e coletamos informações nesse sentido em relação aos erros e acertos que eles tiveram durante o processo de autoteste. E também teve uma parte qualitativa quando os participantes quando pedimos para os participantes darem informações mais aprofundadas sobre o autoteste. A conclusão em alto nível é que ele foi altamente aceito e que os participantes, tanto nas comunidades rurais e urbanas dos dois países, podem fazer o autoteste de forma correta. Também ouvimos comentários do estudo anterior dizendo que o rollout, o lançamento dos produtos devem ser feitos com uma comunicação bem clara, materiais claros e uma mensagem clara. Para mostrar alguns dados em relação a isso, a usabilidade, a porcentagem das pessoas que não cometeu nenhum erro em nenhum passo crítico do processo, só para esclarecer, então até um menor erro que não necessariamente afeta o resultado, seria pensado como um erro aqui, mas a maioria dos participantes fez o teste, todos os passos do teste sem nenhum erro. Apesar de nós termos pessoas que cometeram erros, isso não refletiu na performance do teste, não teve um efeito na performance do teste, ou a concordância do teste de autoteste e o teste profissional foi bem alto, mais de 98% de precisão. Então, não teve muita diferença entre os grupos de idade e vimos também, perdão, não vemos diferença entre a população rural e urbana, as duas populações fizeram o teste com igual sucesso e vimos alguma dependência na idade, então os participantes mais idosos tinham uma probabilidade maior de cometer erros no processo. Então, esse foi outro estudo que nós fizemos no último ano. E agora, mais em alguns estudos que estão em preparação sobre esse ano, junto com a Unitate, nós investimos para criar e ajudar as outras organizações para fazerem pesquisas que vão cobrir teste e tratamento, e algumas das organizações que foram selecionadas para essa ajuda com seus componentes de teste no seu trabalho. Então, essas são as partes sociais que eu sei que muitos de vocês já sabem em relação ao trabalho com HIV, e tem também o KNCV Aurum. Tem colegas da Fiotech, que eu sei que todos aqui devem conhecer muito bem, e também do IS Global. Desde o início do ano, os parceiros e os planejamentos que nós temos de trabalhar nos protocolos dos conceitos dos estudos, nós esperamos que a maior parte desses projetos comecem nesse semestre e estamos ansiosos para ter os resultados até o final desse ano. Só para dar uma ideia de onde estão os projetos, em que fase, dos objetivos. Tem na África do Sul, Malawi e Nigéria, o Zimbábue, Uganda e Índia, Moçambique, Filipinas. Então, vários países no mundo todo são diferentes de pesquisas, mas estão focadas em otimizar o autoteste e os serviços de entrega, com alvos de diferentes populações, locais de trabalho, trabalhadores da saúde, o teste dos indivíduos assintomáticos também, o teste em série dos sintomáticos, então, para diferentes populações. E nós vamos ter dados muito empolgantes e como otimizar isso, e esses dados podem ser úteis e transferir para configurações similares em outros países, e vai permitir que nós possamos fazer uma escala e demonstrar isso em outras configurações. Eu estou ansiosa para saber dos colegas do PAT e da Fiotech, dos trabalhos em Brasil, então eu não vou falar mais sobre isso. E eu vou mencionar algumas atividades separadas que nós temos encontrado nesse projeto. Então, nós focamos a implementação e a pesquisa em 3 países: o país da Geórgia, na Europa, a Malásia, na Ásia, e nós esperamos
fazer vários projetos no Brasil. Então, a Geórgia é o nosso país mais avançado. Nós estamos confiantes com a população-alvo. Então, nós temos as partes interessadas locais e as prioridades. A Malásia, nós ainda estamos em discussão, mas esperamos ter algumas coisas esclarecidas logo. E temos uma discussão muito útil no Brasil. E agradeço aos nossos parceiros aqui que facilitam as interações e a coleta de informações relevantes para nós, mas ainda precisamos ter um acompanhamento dessa discussão. Nós queremos ouvir sobre o que nós precisamos focar aqui. Então, está na fase de planejamento ainda. Então, é um ótimo momento para discutir além e estou ansiosa para isso. Eu posso pular esse slide, mas é a questão da abordagem. Então, nós começamos com uma pesquisa do cenário para entender o status atual das políticas, informações que haviam sido publicadas, e depois ir para as entrevistas com líderes de opinião no país. E nós atualmente estamos identificando o segmento de usuário-alvo. O que vai beneficiar, quem vai se beneficiar mais com o autoteste? Nós estamos tentando identificar, junto com os parceiros do Brasil, qual é essa população-alvo. Uma vez definido isso, nós vamos para a pesquisa formal, isso é muito importante. Nós temos muitas visões da comunidade, então o serviço de entrega deve ser estabelecido e configurado nessa comunidade. Isso é muito importante, de ter o feedback das pessoas que vão usar os testes e garantir que o modelo que você está pensando, no conceito e que você está projetando, é algo que seja útil, seja conveniente, seja seguro e aceitável para as pessoas que vão usar isso. E uma vez que esse formato, essa pesquisa seja feita, nós vamos com os pilotos para implementação. Isso vai nos permitir reunir os dados sobre como fazer essa operação do autoteste, como ter um melhor custo-benefício e como estabelecer essa intervenção de forma sustentável. Eu acho que eu cobri isso. Então, isso é o que eu gostaria de compartilhar hoje. Muito obrigada. Eu ficarei feliz em responder qualquer pergunta nesse webinar ou mesmo fora dele. Fiquem à vontade para falar comigo ou meus colegas, que nós podemos continuar a discussão. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Foi ótimo. Eu acho que você trouxe informações importantes para nos dar clareza das formas de crescer e tenha em mente que nós vamos além da COVID. O autoteste pode ser uma ferramenta interessante e eu acho que você mostrou que nós temos uma boa jornada para seguir e trazer os melhores resultados possíveis. Se você não se importar, eu gostaria de chamar a Emily Gert e Délio Pereira para a próxima apresentação. E alguma pergunta para a Helena, por favor, vocês podem digitar na seção de Q&A e no final, se ela ainda estiver disponível, nós podemos ter algumas respostas. A Emily é uma pesquisadora de saúde pública do grupo diagnóstico, trabalhando no desempenho diagnóstico e a pesquisa operacional em malária e outras doenças infecciosas. E o Dário é o diretor e pesquisador aqui no Brasil. Então, Emily, muito obrigado por ficar até tão tarde. Obrigado. Sim, muito obrigada. Hoje, na verdade, nós vamos apresentar um pouco sobre 2 estudos. Um que já foi concluído e um que nós estamos planejando, ambos em colaboração com a liderança do Dário. Então, Dário, primeiro você pode apresentar esse estudo de diagnóstico que nós completamos ano passado. Sim, obrigado, Carlos, pela oportunidade para apresentar os primeiros resultados do estudo
e depois a parceria com a PET, que vai ser o próximo projeto. Então, o primeiro, aqui nós chamamos COVID-DX, que é a disponibilidade do ponto de cuidado de teste para SARS-CoV-2 em indivíduos assintomáticos. Nós temos uma parceria com a instituição no Brasil, com a Fiocruz, FMT Manaus, a Universidade de Washington, Global Health Strategies, PET, a Rockefeller Foundation e a Amazon. Esse estudo foi feito entre 6 de julho e 29 de setembro de 2021. Era um estudo de eficácia diagnóstico, foi feito em Porto Velho, no Brasil, em colaboração com o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia, chamado de CEPEM, no estado de Rondônia. Ele está baseado na Amazônia. O objetivo do estudo era avaliar o desempenho dos testes diagnósticos para a SARS-CoV-2, projetados para permitir, ponto de cuidado, uma abordagem descentralizada dos testes e permitir um maior entendimento das vendas e a seleção dos testes para informar estratégias de triagem com relação ao tempo e à frequência de teste e características de desempenho. Então, nós temos aqui This study was a prospective então, diagnostic. foi um estudo prospectivo da precisão do diagnóstico, que foi conduzido com contatos próximos de COVID-19, de casos positivos de COVID-19 no Brasil. Eram 3 testes rápidos de antígeno e um molecular, comparado com o RT-PCR nas swabs nasofaringeais. Todas essas swabs e também da saliva também foi coletada em todas as visitas. O histórico de vacinação e sintomas foram avaliados. Nós tivemos entramos em contato com as pessoas da mesma casa. No total, 50 casos de 214 contatos de 64 pessoas da mesma família participaram. 65 contatos em que nós tivemos um positivo RT-PCR durante pelo menos uma visita. A sensibilidade geral dos testes foi de 33% a 76%. O desempenho foi maior entre casos assintomáticos e casos com CT abaixo de 34 e menor entre casos assintomáticos. Os 2 testes de antígeno rápido, o Standard Q nasal e o Lumira DX, demonstraram desempenho comparável, que nos melhores casos, com o CT abaixo de 34, com a sensibilidade entre 90% e 60% para sintomático e casos assintomáticos, respectivamente. Então, esse é o último slide desse estudo e ele mostra o tempo positivo do momento da primeira visita para os contatos próximos, com o resultado positivo do RT-PCR, com CT abaixo 34, em qualquer momento. Para ajudar vocês, a linha azul tem a proporção dos casos positivos do RT-PCR identificados como positivo pelo teste de antígeno, o Standard Q COVID-19, em amostras nasais. A linha verde, aqueles identificados pela referência do RT-PCR nasofaríngeo. E as 3 caixas à direita mostram resultados interessantes mesmo com um resultado de RT-PCR rápido no período de 24 horas, mais de 70% dos contatos foram identificados pelo teste de ponto de cuidado. Em 48 horas, a sensibilidade acumulada
é 80% e aumentando em próximo a 90% em 4 dias. Isso é importante porque o PCR, na maioria dos lugares, não é mais de 24 horas, é mais 48 horas ou mais. Então, esse teste de antígeno, de ponto de cuidado, traz muita informação mais cedo do que o PCR. Então, o próximo slide eu passo para a Emily. Muito obrigada, Délio. Eu acho que prosseguindo nesse estudo e tendo a oportunidade de continuar a trabalhar em Porto Velho, nós começamos a pensar no início sobre esse acompanhamento dos contatos, essa plataforma poderia potencialmente ser mantida ou continuar utilizando além desse estudo. E, ao mesmo tempo, nós começamos a pensar nas perguntas dos casos de uso de autoteste, quando eles estavam passando por processos regulatórios no Brasil. Uma das coisas que estava vindo nessa conversa era que o autoteste estava disponível no Brasil, mas através do sistema farmacêutico, em um preço, em um valor que poderia ser difícil para todos terem acesso. Então, o pensamento foi tentar integrar o autoteste no sistema público de saúde de uma forma que mostrasse como eles podem ser utilizados, que se alinha com o projeto que a Helena mencionou antes, que olha a estratégia de entrega operacional dos autotestes e quais são dessas estratégias de entrega que pode maximizar os benefícios que nós falamos e minimizar as consequências que foram destacadas por outros palestrantes. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar o estudo que nós planejamos para o final desse ano, onde nós estamos realmente tentando mostrar como e se esses testes podem ser colocados no sistema de verificação de contato. Então, nós vamos testar a eficácia, uma estratégia de testes, até uma vez por dia, por 10 dias, e ver como isso pode atender o programa de verificação de contato e também verificar casos positivos, identificar casos positivos. Nossa teoria é que nós podemos diminuir a carga do sistema de saúde nos pacientes, nos provedores e ter mais dados de testes por cada indivíduo exposto. Nesse estudo, vamos usar os testes de autoteste aprovados pela Anvisa, de testes rápidos no Brasil, e vamos dar autotestes para os contatos próximos de casos confirmados positivos, e vamos monitorar o uso do teste por coleta de dados remota. Os objetivos do estudo são realmente em relação a avaliar a eficácia desse serviço e esse método de entrega, olhando basicamente a quantos casos positivos nós podemos identificar no grupo que faz autoteste versus o grupo que faz a verificação de contato mais tradicional, testando em um momento ou sem nenhum teste. Vamos olhar várias medidas também de viabilidade do autoteste, como a usabilidade do teste, olhando a concordância de autotestes supervisionados versus um teste profissional de antígeno, que é feito por um profissional da saúde treinado. Vamos explorar também algumas avaliações qualitativas para explorar as barreiras e facilitadores dos provedores e também níveis de paciente que podem impactar o sucesso dessa intervenção. E também vamos gerar recursos de suporte, como ferramentas digitais que mencionamos, e algumas das instruções para uso que forem mais amigáveis ao usuário, específicas para teste ou em relação ao diagnóstico do teste.
Também temos alguns objetivos mais exploratórios. Vamos estar em contato próximo com os casos positivos, então vamos seguir os casos, os índices também, para entender como eles estão precisando das guias públicas do Sistema Público de Saúde. Nós já vimos também uma mudança e reduzimos o número de dias no Brasil em outras geografias. Uma coisa que nós tínhamos muito interesse era observar mais o uso voluntário, por vontade própria do teste, sem alguém ter que estar consentido e colocado num estudo de saúde, que foi o contexto primário do estudo. Então, nós vamos reservar testes adicionais para dar aos membros da mesma casa, do participante do estudo que querem usar o estudo e trazerem dados também de forma anônima. Como eu falei, um dos objetivos era em relação a esses recursos. Então, gerando esses, nós vamos ter workshops de usabilidade, que vão observar como o treinamento e as instruções para autoteste podem ser utilizados para a nossa população-alvo. E também para nos ajudar a triangular os comportamentos autorreportados. Para os participantes que derem consentimento, nós vamos olhar dados de GPS para ajudar a triangular como eles reportam o isolamento e a quarentena. E isso seria o overview do estudo no final, para mostrar como nós podemos observar essas três populações distintas. Os participantes de interesse primários seriam a exposição primária, os contatos primários, e eles seriam colocados em um dos dois braços. O primeiro, que seria mais parecido com o contato original, que eles fazem um teste, e seria um padrão de municipalidade, por exemplo. E o segundo braço, os participantes estariam registrados para, primeiro, completar um autoteste sob supervisão com o profissional da saúde e depois fazer um autoteste e levar para casa, para fazer em casa nos próximos 10 dias. Como eu mencionei, também vamos observar os casos de índices um pouco mais de longe. Mas, basicamente, o que as pessoas que fazem os testes, mas não estão no estudo, e o que eles fariam e o que eles fizeram com o autoteste, se eles recebessem um. Próximo slide, por favor. Bom, então, o que nós esperamos alcançar com esse objetivo? Acho que, primariamente, seria entender se essa é uma estratégia viável para integrar o uso de autoteste num sistema de saúde pública. Nós esperamos que essa seja uma estratégia de teste que funcione nos dois períodos, tanto de alta transmissão quanto baixa transmissão. Então, conforme as ondas da pandemia vieram e foram, nós vimos um grande estabelecimento de testes e vão diminuir quando os pacientes diminuem, depois quando aumenta de novo. Então, essa seria uma forma de conseguir manter um método de disponibilidade de testes sem essas grandes mudanças de infraestrutura. Acho que vamos observar de perto qual guia operacional precisaríamos para implementar essa intervenção, inclusive o que fazer em relação ao reporte dos resultados. E, finalmente, seria outra evidência que mostraria a performance do autoteste comparada com o uso antígeno profissional. E é isso, adoraria responder qualquer pergunta que vocês tenham, comentários, pode ser agora ou offline também. Muito obrigada. Ótimo, Emily. Por favor, conte com o nosso suporte aqui para esse tipo de estudo CBDL, Aladiv ou qualquer outro núcleo. Vai ser um prazer
te ajudar e trabalhar, evoluir com essa investigação para uso futuro de outros tipos de autoteste também. Acho que o trabalho de vocês é muito importante e relevante. Gostaria de perguntar aos dois se vocês podem ficar um pouco mais. E agora chamar a Thais Aranha, da Fiotech, para fazer sua apresentação. E depois nós abrimos para perguntas e discussões depois disso. Seria bom para você? Tá ótimo, então. UNEB, doutor em Saúde Pública, Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Realizou parte do doutorado no Centre Européen de Sociologie et Sciences Politiques, de Paris, e é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UNEB. Thais, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigada, Carlos. Eu vou, então, fazer aqui a projeção da minha tela. Gostaria de agradecer ao convite da organização desse evento, parabenizar a realização desse evento, apresentar um componente do estudo que vem sendo planejado, estamos na fase do protocolo. Esse protocolo maior, que é voltado para a expansão das estratégias de testagem, quarentena, health, telemonitoramento, como uma contribuição na luta contra a pandemia de Covid-19 em 2 capitais brasileiras, Salvador e o Rio de Janeiro, e conta com muitas instituições partícipes deste projeto, a Universidade Federal da Bahia, a partir do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, a Fiocruz, com o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, a UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e seus programas de pós-graduação dessas universidades que mencionei, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também conta com a participação das secretarias de saúde de Salvador, do Rio de Janeiro, o apoio da Organização Mundial da Saúde, da FIND, realização da própria Fiotech e também da Unitaid. Esse protocolo maior, ao qual estou me referindo, ele conta com alguns componentes que não irei me deter, né, no dia de hoje. O nosso foco aqui é o autoteste, mas é importante mencionar que esse projeto maior tem o componente central de implementação do TQT, testagem, isolamento, quarentena e telemonitoramento, conforme já mencionei, com articulação forte com a vigilância. O componente 2, relativo à comparação de performance de 2 testes rápidos de antígeno para detecção do SARS-CoV-2. Um componente também relacionado ao monitoramento de novas variantes do vírus SARS-CoV-2 e esse componente ao qual explicitarei aqui a seguir, relacionado à aceitabilidade e usabilidade do autoteste para COVID-19. É importante mencionar que esse estudo tem a coordenação geral da professora doutora Inês Dourado e da professora doutora Valdileia Veloso, professora Inês Dourado do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, a doutora Valdileia do INE Fiocruz, e como co-PIs, professor Laio Magno, da UNEB, que está aqui também conosco. Eu também sou co-PI, e conta com outros colegas pesquisadores, o Marcos Benedetti, que é o Project Manager, da doutora Beatriz, e de outros pesquisadores que estão contribuindo com essa investigação. O objetivo do projeto é avaliar a aceitabilidade e usabilidade do autoteste para COVID-19 em populações de comunidades com alta vulnerabilidade social no Brasil, cobertas pela Estratégia de Saúde da Família, nestas 2 capitais que mencionei, Salvador e Rio de Janeiro. Em Salvador, no Distrito Sanitário Cabula Beiru, e no Rio de Janeiro, em Manguinhos. É um estudo transversal que será conduzido nessa população que já mencionei, dessas 2 cidades com alta vulnerabilidade social, seguindo os critérios de inclusão de indivíduos acima de 18 anos e que farão parte, serão convidados a participar do estudo a partir do componente 1, ao qual mencionei, que esse é um protocolo que contém outros componentes. Esse componente 1, que a gente está chamando, né, de TQT, tem alguns componentes, subcomponentes, que estão relacionados, além da testagem com teste rápido de antígeno,
isolamento, quarentena, telemonitoramento com a forte articulação com a vigilância, curso de formação para os trabalhadores de saúde, apoio ao processo de trabalho, monitoramento de todo esse processo que está sendo desenvolvido, busca ativa, comitês de implementação do projeto, incluindo gestores, staff das secretarias dessas cidades, uma plataforma digital integrando os sistemas, articulando com a vigilância e buscando um legado para além da Covid, buscando os aprendizados, né, a seguir. Os participantes incluídos também serão alfabetizados com capacidade de fazer a leitura no idioma em português. Será uma amostra propositiva com 240 indivíduos, selecionados com vistas a representar uma grande diversidade da população brasileira, ou seja, a partir também de cor de pele, no mínimo 50% da população negra, faixa etária, gênero, distintas faixas etárias, contemplando população jovem, adulta e pessoas idosas com mais idade. Os participantes, eles serão convidados a participar da pesquisa por uma equipe treinada, com experiência prévia em pesquisa, pelos agentes comunitários que atuam na atenção primária à saúde, tendo em vista que esse estudo também busca apoiar e fortalecer o papel da atenção primária no SUS, pelos profissionais de saúde que já atuam na atenção primária. Antes da realização do autoteste, esses participantes participarão de uma entrevista, né, serão entrevistados pelos pesquisadores com um questionário acerca de dados sociodemográficos, experiência prévia com a COVID e com a testagem para a COVID, e também sobre a aceitabilidade do autoteste. Após, esses pesquisadores, em outra sala, irão observar a performance do participante com relação ao autoteste e farão registro no formulário específico com o roteiro estabelecido para observação. Os participantes receberão o kit com as instruções fornecidas pelo fabricante, o kit, todo o rol que é fornecido pelo fabricante, e não haverá nenhuma interferência neste processo. Então, um pesquisador treinado irá observar e registrar todo o processo, de todas as etapas, registrando se houve êxito, se houve confusão, quais foram as dificuldades, os erros, sem interferência no processo. Haverá também, primeiro, a apresentação para esse participante dos dispositivos para que ele, das amostras negativas, positivas, fracamente reagentes e inválidas, e após isso, depois de 15 minutos, eles irão interpretar os seus próprios resultados. Temos aí a duração prevista para a realização desse estudo de 3 meses, com instrumentos quantitativos, conforme já mencionei, buscando variáveis sociodemográficas, experiência com a COVID, com a testagem para a COVID, aceitabilidade, e também qualitativos no sentido de buscar o registro desses pesquisadores para todo o processo que está sendo realizado ali quanto ao autoteste. E serão registrados em dimensões relacionadas ao preparo do teste, a coleta do suave nasal, performance com relação ao teste, a interpretação do resultado e, muito importante, as observações gerais acerca do processo relacionado à autotestagem e, obviamente, esses instrumentos e os termos de consentimento serão aplicados por uma equipe treinada antes da realização de todo o processo desse estudo, que é composto por questionário também, pela observação. Bom, em que passo nos encontramos? Temos a aprovação dos comitês locais de pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva e do Unifiocruz, estamos aguardando a aprovação do IRC da WHO, para, então, prosseguir com os dados, a produção dos dados, a análise, para, então, as produções científicas, a produção técnica, que busca ter uma linguagem que possa dar suporte à tomada de decisão dos gestores locais, nacionais e de outros países também. Então, esperamos contribuir para aumentar o acesso ao diagnóstico para a COVID-19, contribuir com a redução da disseminação do vírus, com conhecimento sobre a usabilidade do autoteste para a COVID-19, também geração de evidências para a tomada de decisão, conforme já mencionei, para a testagem
autotestagem de Covid-19. E também destacamos a importância do estudo no que se refere a ser uma população de comunidades com alta vulnerabilidade social nessas grandes capitais do Brasil, Salvador e Rio de Janeiro, uma população que não tem possibilidade de, muitas vezes, né, a maioria de compra desse autoteste. Então, destacamos também o impacto social do estudo no que se refere à sua realização em comunidades cobertas pela APS de alta vulnerabilidade social. Então, era o que a gente queria expor. Estou também à disposição para questionamentos, considerações, dúvidas. Muito obrigada. Excelente, Thais. Acho que foi muito oportuna a sua apresentação também para mostrar um pouco do que a gente pode trazer de conclusões e até se preparar para uma próxima pandemia de forma muito mais rápida e dinâmica. Eu gostaria de convidar também Helena, Pamela, quem mais? Rosana e Cláudio, Mariana, para vocês abrirem as câmeras, e se quiserem fazer comentários sobre as apresentações e até a gente já encaminhar tanto para perguntas para as últimas apresentações e, eventualmente, até suas conclusões, até ou considerações. Eu sei que todos nós temos muito a falar e a compartilhar, e eu, de fato, agradeço bastante a participação de todos vocês. Cláudio, por favor. Primeiro, mais uma vez, parabéns pela realização, obrigado pelo convite. E eu quero lembrar aqui, a gente comentou rapidamente, isso apareceu em várias das apresentações, que nós estamos vivendo uma mudança de paradigma do ponto de vista tecnológico na atenção à saúde de forma geral, com mais autonomização das pessoas. Nós estamos falando de um caso específico aqui da Covid, mas isso se refere, acho que a um conjunto enorme de doenças, de acompanhamento, que deve estar presente no nosso futuro como imagem de um jeito diferente das pessoas se relacionarem com os serviços de saúde e dos serviços de saúde se relacionarem uns com os outros também. Isso também pode significar, foi lembrado pela Rosana, a dificuldade na programação, por exemplo, de produção frente a possíveis surtos de epidemias, a necessidade de linhas de produção mais flexíveis que possam rapidamente mudar o tipo de agente que está sendo procurado, especialmente na medida em que se acumulam experiências de testes rápidos, que ainda não são autotestes em geral, para abordagem de síndromes. No caso na busca de streptococcus, de vírus respiratórios, e que isso pode ajudar muito, não apenas na orientação daquele médico, aquele profissional que está num serviço de saúde, no atendimento de porta, mas das pessoas de forma autônoma, desde que haja boa informação, e aqui está uma chave que tem sido muito pouco explorada, particularmente pelo serviço público brasileiro, e de acesso a serviços de apoio. Talvez a gente deva pensar num novo modelo de serviço, inclusive, que é o serviço integrado de suporte, fornecimento e suporte com a realização de autotestes. Por fim, assim como eu mencionei lá atrás, acho que a questão não do custo, mas do preço que chega para as pessoas é uma questão relevante, e mesmo pensando que esse preço possa baixar, vai ser muito difícil a gente ter uma expansão importante dessas tecnologias caso o governo não participe com programas públicos de fornecimento, pelo menos para aquelas situações consideradas prioritárias e para aquelas pessoas ou segmentos populacionais também considerados prioritários. Obrigado, parabéns a todos, adorei as apresentações. Excelentes comentários, Cláudio. Délio, por favor, e acho que vale a pena também trazer a questão dos estudos que vocês estão tocando, são estudos muito voltados para o point of care, o autoteste, tal como a gente vê.
E mundialmente a gente vê, inclusive, outras tecnologias, inclusive moleculares, como o autoteste. Os Estados Unidos já lançou algumas, sem falar na questão da tecnologia da informação acoplada a algumas soluções. E aí, Délio, eu queria que se você pudesse, e Thaís, e Emily, e Helena também, comentar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, o foco agora em grandes volumes, baixo custo, acessibilidade, mas sem perder o olhar na evolução tecnológica que no futuro vai chegar cada vez mais acessível também. Eu acho, vou falar em português, acho que o que a gente tem aprendido muito com o Covid realmente é a dinâmica de uma doença nova que a gente está aprendendo e mudando tanto a tecnologia para diagnóstico, decisões políticas, organização da saúde pública, de políticas públicas e tratamento, né? Isso tem sido muito dinâmico, muito rápido. E na fala da maioria das pessoas aqui, todas colocaram o papel importante da conscientização da população, do sistema de saúde e da política, né, ou dos políticos que vão definir, então, a política pública que tem sobre um instrumento a ser usado, né? Então, mais do que talvez falar em marketing e a gente divulgar a qualidade, os objetivos, né, a usabilidade de um autoteste, quer seja ele antígeno ou molecular, né, ou algo que vem à frente, talvez não falar então marketing, mas falar mais em branding, né, que é a gente realmente colocar qual é o valor disso, e as pessoas entenderem qual é importante isso ser um instrumento do uso diário, né, tanto para vigilância epidemiológica, mas eu acredito que provavelmente a gente hoje tem discussões no Brasil falando sobre fim da pandemia, que não é algo que um governo, né, local, um país vai decidir, mas se estamos em endemia, epidemia, quando é que isso muda para algo endêmico? Nós não temos ainda alguns números importantes, como talvez o diagrama de controle, né, para a gente definir como é que ele vai se comportar, se ele fugiu, se fez um surto ou não. A gente falta muita informação ainda epidemiológica para definir. E isso vai impactar em quanto vai ser produzido, qual é a política que vamos ser organizado, então, em setores como modelo. O modelo será como a influenza, né, que também tem surtos, aparece por algum tempo e a gente tem que ter insumos por determinados períodos, vamos investir em vacina, vamos investir em testes que agora são síndromes semelhantes, então testes talvez que vão desenvolver em conjunto e apresentar em conjunto. A importância que a gente não tem discutido, a gente não aprofundou muito nisso, alguém chegou a tocar, mas a escolha do tratamento, a gente falou muito em tratamento precoce, de medicamentos que realmente a gente não tinha condição de trabalhar com ela, mas já estão surgindo alguns medicamentos que vai funcionar talvez como acontece com a influenza, que nós temos às vezes uma janela para iniciar um tratamento de um antiviral, por exemplo, de 48, 72 horas. Então, um diagnóstico precoce, né, talvez com antígeno ou um point of care que seja molecular, é extremamente importante para isso. E a facilidade, que é outro assunto trazido, que é o acesso a isso, né? Quer seja pelo custo, mas a distribuição disso, que às vezes até em países ricos que têm condição de comprar, ou a população comprar, mas a logística de apresentação desse material e como a gente ter acesso depois ao que depois, né? Ao tratamento, ao isolamento, o que é a medida que ser feito, há muito a ser aprendido, é muito bom, eu parabenizo, né, a todos os grupos envolvidos aqui que têm levantado trabalhos de campo, investimento nisso para a gente tomar as decisões políticas e públicas baseadas em evidência, né? Eu acho que essa é a minha fala final, eu agradeço muito a oportunidade de ouvir aqui a palestra de cada um de vocês. Helena, would you like to make any comment? I am really very sorry. Helena, você gostaria de fazer algum comentário? Desculpe por deixá-la até tão tarde, e a culpa é minha. No dia 7, vai ser de manhã aqui no Brasil, então vai ser mais fácil. Mas eu fico te devendo uma. Fique à vontade, então, para fazer algum comentário. Não tem problema, eu gostei muito da reunião. Eu não me importo de ficar até mais tarde por uma boa causa. Eu acho que tivemos discussões muito úteis e parece para mim que nós temos diretrizes úteis agora. E como os colegas da OMS também destacaram, os países de entender como melhor usar e como melhor implementar.
E algumas das coisas talvez possam ser... Você pode ter um modelo, você pode imaginar que você pode calcular e você pode dizer, ó, baseado no que eu presumi teoricamente, isso vai funcionar, isso não. E algumas coisas você precisa ir e testar e voltar, reprojetar, testar novamente, porque isso faz a intervenção sustentável. Então, nós não fazemos algo que não vai funcionar. E, honestamente, nos países, o autoteste foi implementado mais ou menos no momento de pânico, em que havia um aumento da onda da pandemia. Então, muitas decisões foram tomadas. Então, nós temos os meios em relação aos projetos. Então, nós temos que responder à pandemia de uma forma rápida. E houveram muitas lições aprendidas ali. E passando por esses erros, permite que nós agora podemos pensar em como fazer coisas melhores. Podemos pensar de forma mais fria, e pensar mais no senso comum e planejar de forma adiantada. E usar o autoteste não no modo em pânico, mas de uma forma inteligente. Então, isso, da minha perspectiva, também é o alvo dessas populações que vão se beneficiar mais. Aquelas pessoas que não seriam testadas de outra forma. Eu tenho certeza que esse contexto específico pode ser diferente para cada país, mas a gente pode identificar quais são as prioridades, quais são as populações e como fazer o autoteste mais fácil para eles utilizarem. E por último, mas não menos importante, como garantir que nós não vamos testar coisas que nós não vamos ter financiamento para isso depois. Nós falamos um pouco sobre o setor privado e público, mas se você tornar o teste acessível apenas no parte privado, a gente vai ter o problema da desigualdade. Então, ainda seria uma ferramenta para algumas pessoas e não seria acessível para aqueles que necessitam. Então, descobrir desde o início como fazer sustentável, pelo menos para a população selecionada, garantir o financiamento doméstico e internacional, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para mim. Muito obrigada. Perfeito. Thaís, por favor. A gente já está nas considerações finais, Carlos. Quero te agradecer. Agradecer pelo convite, agradecer a organização do evento, a participação de todos e a provocação que você fez do ponto de vista da pesquisa, num fenômeno tão dinâmico, né, e único que é a própria pandemia. Então, acho que a gente também está vivendo essa perspectiva de estudar um fenômeno em curso, né, dinâmico, e buscando, acima de tudo, a articulação com gestores, produção de evidências num tempo que sirva também para tomada de decisão. Então, acho que acima de tudo é isso que a gente vem buscando. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade e nos colocar à disposição. Excelente, excelente. We have to go to the final. Temos que ir, então. Temos que passar aos pontos finais. E, Rosana, você é a melhor para dar alguma conclusão excelente aqui. Então, fique à vontade. Obrigada, Carlos. Realmente foi uma discussão muito interessante. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo programa que vocês criaram para que nós pudéssemos escutar, porque apesar de eu ter participado no desenvolvimento do guia da OMS, ouvir a forma que é complexa de traduzir o guia para guias do país, digamos assim, e estratégias, é muito útil, porque todo país tem sua própria limitação em termos de recursos que podem ser utilizados, onde estão as necessidades, etc. E, principalmente, quando nós estávamos desenvolvendo os guias em relação a testes no local de trabalho e dissermos que não deve ser algo forçado, eu sei que em muitos países, se você é um profissional de saúde, principalmente se você trabalha meio período e você testa positivo, você não pode ir trabalhar, então você perde o seu salário. E quem vai ajudar a sua família? Quem vai sustentar a sua família? Em muitos países, eles têm um subsídio de salário, então você é reembolsado pelo salário se você perdeu o trabalho, por exemplo, por causa da Covid, mas em muitos países isso não é uma realidade. Então, eu acredito que traduzir o guia da OMS para dizer, bom, não vamos ter um teste obrigatório de Covid, isso é difícil para muitos países.
e outros pontos também em termos de vulnerabilidade, chegar a populações marginalizadas, garantir que o acesso é igualitário. Esses também são problemas bem reais. E, além disso, nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo, que o que nós estamos fazendo está sendo bem útil para a próxima pandemia. Que não tenha uma próxima pandemia, mas se tiver, nós sabemos que as epidemias estão acontecendo com maior frequência agora e com mais severidade também. Então, nós vamos ter pandemias. E mesmo com o tanto que nós pensamos que nós queremos lutar para a próxima pandemia, por exemplo, nós nunca advocamos para outras pessoas serem testadas para a Covid, porque não tem tempo de fazer isso com a influenza. Ela chega e passa pela população muito rapidamente. Por isso que nós sempre dizemos que a estratégia para a influenza não é o teste, é dizer, se você acha que você tem sintomas de influenza, fique em casa para você não infectar outras pessoas. Mas agora, o que nós estamos vendo é, se você acha que você tem a influenza, faça um autoteste e veja se você realmente tem ou não. E se você tiver, fique em casa. Então, se você é um profissional da saúde, se você trabalha em algum local, talvez nós precisamos dizer isso. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas e o que nós estamos fazendo aqui vai ser muito útil para informar o tipo de política futura para a próxima epidemia. Em termos do que a Cláudia disse, em relação a outras síndromes, como infecções respiratórias em geral, temos que pensar em autotestes como aspecto geral disso. Mas depois, além de infecções respiratórias, eu estou pensando no autoteste, que nós sempre quisermos fazer para promover a resistência, para prevenir a resistência microbial. Porque, nesse caso, nós podemos reduzir o contágio quando alguém tem sintomas respiratórios ou sintomas de influenza. Porque nós sabemos que temos isso. Porque a maioria delas são virais, certo? Então, nós tivemos muitas organizações que quiseram ter um teste simples para pelo menos distinguir infecções virais e bacteriais, e os pais deveriam usar isso em casa para testar os seus filhos. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo realmente vai informar se esse teste vai ser utilizado. Porque para a resistência antimicrobiana, nós sabemos que, da última publicação Lancet, que apesar dos novos relatórios dizerem que até o ano de 2050 nós vamos ter 10 milhões de pessoas morrendo de associações associadas à área respiratória. Na última publicação, em 2019, nós já tivemos 4,9 milhões de pessoas que falecem com essas infecções. Então, os preços estão piorando a cada vez. Então, nós precisamos fazer algo em relação a isso. E eu acho que esse trabalho seria muito útil quando nós pensamos no autoteste que nós precisamos para a AMR. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por passarmos por isso. Obrigado, Rosana. Obrigado a todos que participaram hoje e todos que estão lutando contra a Covid, trazendo tantas ideias interessantes, tanto esforço. E isso vai deixar um legado muito importante para todas as próximas gerações. E falando de legado, nós vamos ter, no dia 7 de abril, outro seminário. E a ideia é trazer a perspectiva da expansão de testes e falar sobre a OMS e agindo sobre o legado que nós estamos deixando. Muitos de nós aqui estão participando nesse programa. E, finalmente, em relação ao ambiente brasileiro e a esse cenário, nós vamos falar sobre a última batalha, como manter o Covid-19 longe. E vai ser uma discussão muito interessante, liderada pelo Gonzalo Vecina, o primeiro presidente da Anvisa. E nós já temos vários membros das áreas diferentes, como indústria, Anvisa, laboratórios, farmácias,
já vão estar participando e já confirmaram a participação. Isso vai ser feito de manhã no Brasil, então vai ser mais fácil. E eu conto com vocês. E todas essas discussões que nós tivemos hoje vão fazer parte de pequenas publicações ou até artigos que nós podemos promover através da Escola de Londres, Find, ou todos aqueles que podem e que vão utilizar isso para usar esse conceito de diagnóstico rápido, para trazer mais saúde às pessoas. Então, muito obrigado aos tradutores. Eu sei que nós demos muito trabalho para eles e a todos vocês também que ficaram conosco até agora. Muito obrigado e até logo. Obrigado.